Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elanderson, professor de Física, e a gente vai resolver agora uma questão do Enem 2021. E ela diz o seguinte, acompanha a leitura comigo. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Aí tem uma figura aí que já a gente vai analisar. A pergunta da questão é, utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é? Aí ele dá as alternativas com algumas montagens de circuito. Veja só, vamos analisar essa figura. Nessa figura, a gente tem duas pilhas aqui, que são montadas aqui da maneira que está disposto. Ó, você tem aqui o cobre, e você tem o zinco, e você tem uma ponte salina. Isso vai funcionar de fato como uma pilha, vai ser gerada aqui uma diferença de potencial. E no caso, a gente tem duas pilhas. Essas duas pilhas são idênticas, pelo que a gente está vendo aqui, e são elas que vão gerar a corrente elétrica que vai fazer funcionar esse cronômetro, que vai aparecer no circuito para a gente como um resistor, ok? Além disso, nessa figura a gente tem um voltímetro. Olha só que interessante. Sabendo que tem um voltímetro, a gente pode pensar que um voltímetro necessariamente ele deve ser ligado em paralelo com aquele objeto, com aquele equipamento que ele quer medir a voltagem. Então, se a gente pensar só nisso, a gente já consegue descartar algumas alternativas. Veja só. Na alternativa A, o voltímetro está ligado em série com o resistor que eu te falei, que é o cronômetro. Então, essa alternativa A, a gente já descarta a alternativa A. Na alternativa E, a gente tem também o voltímetro ligado em série com o cronômetro, que é o resistor. Então, a gente já descarta também essa alternativa E, ok? Veja só, na alternativa D, a gente tem apenas uma pilha. E se a gente reparar no nosso esquema, no nosso desenho, a gente tem aqui duas pilhas aqui com cobre e zinco. Então a gente já elimina também a alternativa D. Eliminamos a alternativa A alternativa E e a alternativa D. Ficamos com a alternativa B e a alternativa C. Repara numa coisa, na alternativa B e na alternativa C, nós temos que o voltímetro está ligado em paralelo com o resistor, que é o cronômetro. Então, ele está corretamente ligado. Agora, olha que interessante uma coisa. Na alternativa C, de fato, a gente tem duas pilhas. Só que essas duas pilhas, elas estão, entre aspas, se atrapalhando. É como se uma eliminasse o efeito da outra, uma vez que elas estão aqui jogando correntes para sentidos contrários. Então é como se elas se cancelassem aqui. E claro, evidentemente, isso faria com que o cronômetro não funcionasse. E a gente está vendo que o cronômetro está marcando um valor aqui, então ele está funcionando. Então a gente já descarta essa nossa alternativa C, porque a montagem de pilhas dessa maneira que está sendo colocada não faria o cronômetro funcionar. Então por eliminação, a gente chega à nossa alternativa correta como alternativa B. Agora deixe-me explicar, veja só. Na nossa alternativa B, de fato, a gente tem um voltímetro ligado em paralelo com o resistor, que é o cronômetro, como tem que ser, todo voltímetro tem que ser ligado em paralelo com aquele equipamento que ele quer medir a voltagem, e a gente tem duas pilhas aqui que estão se, entre aspas, se ajudando, ou seja, as duas lançando correntes aqui no mesmo sentido. E é exatamente o papel que está fazendo aqui essas pilhas de cobre e de zinco com a ponte salina aqui, que está mostrado para a gente aqui na primeira figura. Então, de fato, a nossa alternativa correta, a única montagem correta que corresponde à primeira figura é a da nossa alternativa B. Então, nossa alternativa correta é a alternativa B. Espero que tenha entendido, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.